mais uma vez, boa noite. Saudamos os nossos irmãos desencarnados e eu peço a proteção dos mentores espirituais desta casa, porque hoje nós vamos falar o que esta casa nos oferece. Então, que eles possam intuir para que eu possa transmitir tudo aquilo que eles desejam que os irmãos encarnados e desencarnados possam lembrar. Então, como eu já antecipei, o tema é o que esta casa espírita me oferece. O que eu posso encontrar aqui nos missionários da luz? Então, vamos ver primeiro o que é uma casa ou um centro espírita. Nos diz nos livros da FEB que são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas. Então, nós temos que é um núcleo de estudo, porque vir aqui, ouvir uma palestra, conversar, é uma forma de estudar. Então, isto é um núcleo espírita. É um núcleo de fraternidade, de trabalho, e nós nos guiamos pelos princípios espíritas. Muitas vezes nós encontramos casas que dizem centro espírita, mas na realidade eles não estão sendo guiados, orientados, seguindo as instruções dos livros da codificação. Pode fazer um bom trabalho, sim, quem duvida, mas temos que diferenciar entre casas espíritas e casas espiritualistas. Nosso é um centro espírita federado, ligado à Federação Espírita. Uma casa ou um centro espírita é uma escola de formação espiritual e moral e trabalham à luz da doutrina espírita. Podemos dizer também que são postos de atendimento fraternal para todos os que buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Normalmente, os irmãos que chegam até uma casa espírita vêm pedindo alguma ajuda, precisam de alguma orientação, precisam de consolo, de aconchego. Então, essa é a tarefa também do centro espírita: acolher, esclarecer, consolar todos aqueles que vêm com esse propósito, que querem obter ajuda. Nos diz também que são recantos de paz construtiva, que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual e a união fraternal, pela prática do amai-vos uns aos outros. Então, isso é algo que nós podemos encontrar aqui, essa união, esse amor que se transmite nesse acolhimento que recebem os irmãos que aqui chegam. Em geral, isso é o propósito dos centros ou casas espíritas. Mas vamos ver o que esta casa nos oferece. Quando eu chego aqui, o que eu procuro? E será que o que eu procuro eu encontro aqui? Bom, nós temos aqui nesta casa estudos à luz da doutrina espírita. E esses estudos, nós temos segunda-feira um estudo interno, que é para os trabalhadores, porque nós precisamos sempre estar estudando, aprendendo, evoluindo. E para evoluir, sendo que é esse o propósito de todo espírito quando encarna, evoluir, fazer um progresso,
precisamos estudar, sempre, porque nós podemos ler várias vezes o mesmo livro, mas cada vez que nós lemos, entendemos algo diferente, entendemos melhor algo que não havíamos entendido antes. Bom, então nós, os trabalhadores, estudamos na segunda-feira, todos os trabalhadores se reúnem, um trabalho fechado, e depois nós temos a prática mediúnica, tá? Mas esse é um trabalho interno. Para o público, nós temos a evangelização infantil. O que é isso? Uma trabalhadora do centro, em alguns casos mais de uma, mas no nosso caso é uma, se dedica a preparar esses espíritos que estão ocupando neste momento um corpo de criança, prepará-los para a evangelização, prepará-los para entender a doutrina espírita, prepará-los para seguir por esse caminho. É lógico que todos temos o livre-arbítrio, poderão seguir dentro da doutrina ou não, poderão afastar-se um tempo e depois voltar, bom, isso é a escolha de cada um. Mas a função da evangelização infantil é justamente dar os princípios básicos e ir introduzindo esses jovens espíritos no que é a doutrina espírita, tá? Esse trabalho, evangelização infantil, acontece às terças-feiras, no mesmo horário em que se desenvolve a palestra doutrinária aqui. Lá na outra peça, a trabalhadora atende as crianças. Importante, nesse trabalho, crianças encarnadas e desencarnadas participam. Temos também, na segunda-feira, irradiação mental. É um trabalho interno também. É um trabalho em que um grupo de trabalhadores mentaliza, irradia, vibra por todos aqueles irmãos que pediram ajuda, porque estão com problemas espirituais, porque estão enfrentando dificuldades, às vezes estão com problemas físicos, e nós sabemos muito bem que a maioria dos problemas físicos começam com problemas espirituais. Então, no trabalho de segunda-feira, às 19h15, nós temos irradiação mental. Aí vocês vão pensar, eu precisaria colocar o nome de alguém para que pudesse fazer essa irradiação, enviar luz, enviar boas energias. Como é que eu faço? Fala com um dos trabalhadores que eles vão orientá-los e como deve fazer. Nós temos fichas, uma folha, onde pede isso, nós pedimos que seja claro o nome, o endereço, a cidade, o bairro onde mora essa pessoa. Agora também fazemos irradiações pelos irmãos desencarnados, aqueles que partiram e nós sentimos que precisamos ajudá-los de alguma forma. Então também podemos colocar esse nome ali para que possa ser irradiado por ele, para que possamos enviar boas energias para que ele possa seguir a sua caminhada. Na segunda-feira fazemos esse trabalho. É um trabalho interno também, são um grupo de trabalhadores. Temos também, esta casa nos oferece também as palestras doutrinárias, como a que está acontecendo agora. Isso nós temos às terças, às 20 horas, às quintas-feiras, às 20 horas e no sábado, às 19 horas. São 3 dias em que os irmãos podem vir até aqui, ouvir a palestra, ouvir o que nos transmitem os palestrantes, entender, aprender um pouco mais, porque cada vez que nós ouvimos alguém,
nós entendemos um pouco mais. E agora, enquanto estava falando, lembrei de um detalhe. Quando falávamos dos estudos, nós temos segunda-feira esse estudo interno, mas nos sábados, antes da palestra doutrinária, a partir das 17 horas, nós temos o estudo chamado ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. O que é isso? É o estudo básico de tudo o que está nestes livros, mas de uma forma mais simplificada. É o estudo básico da doutrina espírita para todos aqueles irmãos que querem começar a entender um pouco mais. É este livro aqui que é usado nesse momento, no estudo sistematizado da doutrina espírita. Consta, ele nos faz um apanhado de todos esses livros, em temas como o que é Deus, quem é Deus, que é Deus, os espíritos, e bom, perispírito, por aí segue, mediunidade, tudo o que nós temos nos livros da codificação está resumido de uma forma clara para que todos possamos entender. Então, esse estudo, sim, é aberto ao público e acontece nos sábados, das 17 horas até 18h45, ficando um espaço para dar início à palestra doutrinária das 19 horas. Também estão todos aqueles que queiram aprender um pouco mais, estão convidados a participar desse estudo. Então, seguimos. Nós temos também passe e água fluidificada. O passe e depois a água fluidificada. Esses temas nós vamos aprofundá-los um pouquinho mais a continuação, tá? E o que mais a casa nos oferece? O atendimento fraterno, que também vamos esclarecer um pouco mais adiante, tá? Então, nós temos estudos à luz da doutrina espírita, o estudo dos trabalhadores e o estudo aberto ao público. A evangelização, que podemos dizer que é um estudo para crianças, para quem quer começar. A irradiação mental, as palestras doutrinárias, passe e água fluidificada e atendimento fraterno. Vamos então ao que é o passe. Pela imagem aí vocês já vão tendo uma ideia, não é? Das mãos que irradiam bons fluidos. Então, o que é o passe? O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Então, durante o passe, nós estamos fazendo uma troca de energias, estamos transmitindo energias. Vamos ver mais adiante de onde vem essa energia. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão, ou seja, o que está doando, e a recepção, aquele que está recebendo, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Muito importante isso. O passe ajuda, mas ajuda para que aquele irmão que vem pedir ajuda também aprenda a se ajudar. É uma troca magnética de fluidos. Esses fluidos são obtidos, são retirados do fluido cósmico universal, onde nós todos estamos mergulhados. Aqui nós temos uma imagem de uma pessoa recebendo o passe. Tem alguma diferença como nós praticamos, porque nós nos colocamos atrás da pessoa que vem receber o passe. Funciona da mesma maneira. É uma transmissão voluntária e deliberada de fluidos benéficos de uma pessoa para outra. Transmissão voluntária, ou seja, que o que está ali dando, fazendo, passando o passe,
ele está fazendo algo voluntariamente, ele quer fazer isso. Então, para que exista essa transmissão, eu preciso querer que isso aconteça. É algo deliberado de fluidos benéficos de uma pessoa, o que está aplicando para o outro. Mas o importante é um complemento de um tratamento onde há instrução e deverá ter mudança de comportamento. Então, nós não podemos pensar, eu vou lá na Casa Missionários da Luz, vou tomar um passe e vou sair perfeito. Posso sair muito bem, mas eu preciso me manter perfeito. Eu preciso me manter com um comportamento adequado, porque senão todas aquelas boas energias que eu recebo, se eu cruzo a porta e já começo a me incomodar, já começo a ter maus pensamentos e más atitudes, tudo aquilo que eu recebi é perdido. Então, é um complemento de um tratamento. Esse tratamento, bom, pode ser físico, perfeito, mas é um complemento. Eu não vou sair daqui curado somente pelo passe. Ele vai ajudar, sim, mas eu preciso me ajudar. Eu não posso esperar que o passista faça todo o trabalho. Ele faz o seu, mas eu tenho que fazer o meu. Então, há uma grande responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Recebemos, sim, boas energias. Sim, recebemos fluidos benéficos, mas temos a obrigação, a responsabilidade de mudar o nosso comportamento para que esse tratamento funcione. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos, no caso do sangue e da transfusão, são retirados de um reservatório limitado de um doador, e os elementos psíquicos, que são os que nós recebemos durante o passe, são de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, aqui já está esclarecendo. E pela imagem vocês podem ver, o médium, o passista, está recebendo energias e passando para aquele que está ali. Então, essas energias vêm de um reservatório que não termina nunca, que é o reservatório, que é o que tem os espíritos para doar-nos. Tá? Então, não é o passista que está fazendo tudo. Ele está servindo de intermediário, recebendo as energias e passando, distribuindo. Tá? O que devo fazer na sala de passe? Primeiro, vou entrar na sala de passe em silêncio, com aquele mesmo silêncio que eu me mantive aqui durante a palestra, em que eu precisei ficar atento, em que eu precisei me desligar dos problemas lá fora, e no desligar funciona também desligar o celular, tudo isso para que eu não me distraia, porque às vezes é um esquecimento, eu posso ter esquecido e de repente ele me faz lembrar, olha, eu estou aqui, ó, o mundo lá fora existe. Ah, perfeito, eu sei, o mundo lá fora existe, mas nesse momento que eu venho assistir uma palestra, eu preciso estar inteiro aqui. Então, para isso, eu me desligo de tudo. E esse primeiro momento, essa palestra aqui, o estar aqui ouvindo, já permite que os espíritos que estão aqui conosco possam começar o seu trabalho, que vai ser complementado lá na sala de passe. Então, eu, com o comando de quem estiver aqui, nós passamos para a sala de passe, nos sentamos e nos condicionamos para receber as energias. O que é esse condicionar-se? É relaxar. Cada um tem a sua forma mais adequada de se preparar para receber esses fluidos. Com os olhos fechados, com os olhos abertos, mas desligado de tudo, ouvindo as orientações, o que está dizendo o diretor do passe.
tá? Ele vai orientar, vai dizer o que nós devemos fazer. Mas lembremos, estamos ali para receber, então nós temos que ficar receptivos. E o que é isso, ficar receptivos? Esperar, pedir boas energias, esquecer os problemas nesse momento em que estamos ali. Permanecemos assim até que nos digam que o passe acabou. E lentamente, em silêncio, nos retiramos da sala de passe, tá? Bem, e nesta imagem nós temos a pessoa que foi receber o passe, o passista e um espírito doando as energias que passam para esse passista, que vai passar para quem está ali para receber. O que acontece na sala de passe? Aqui nós temos novamente a situação. A pessoa que vai receber, o passista e o plano espiritual, os amigos espirituais encarregados dessa tarefa, doando as energias. Isso é conhecido nos estudos espíritas, no falar espírita, como um passe misto, porque ali estão participando o espírito, o médium, que também é um espírito, mas nesse momento encarnado, e o paciente que vai receber o passe. É um passe misto. Não sou eu que estou doando, é o plano espiritual que está doando para mim e eu estou passando adiante. E aí vem uma grande responsabilidade, né? Eu tenho que estar bem, para que essas energias possam passar por mim e não saiam sujinhas, digamos assim. Então, o passista tem que estar bem para poder entregar energias boas também. E após o passe? Já falamos que nós devemos sair, mas vamos pensar o que dizia Jesus quando alguém pedia sua ajuda. Primeiro, ele perguntava: queres se curar? Então, nós não somos Jesus, nós não seguimos esse caminho. Nós não vamos perguntar a quem chegou ali: queres se curar? A pessoa que vai ali tem que querer ficar melhor, porque senão não adianta muito. Então, o primeiro passo é: eu quero sair melhor, eu preciso sair melhor, mas eu quero. Então, se eu quero, já é um caminho bem gigantesco que nós percorremos. Se eu quero, então tudo aquilo que eu estou recebendo vai ser bom, vai fazer bem. E depois, que dizia Jesus? Vai e não peques mais. Não cometas o mesmo erro, não sigas pelo caminho errado. É o que nós também pedimos. Vai, tomaste teu passe, mas trata de viver bem. Não siga no caminho errado. Procura te melhorar para que o que recebestes possa frutificar, possa permanecer dentro de ti, possa te acompanhar. Então, primeiro eu quero, depois eu cuido do que eu recebo. Terminado o passe, nós viemos aqui e pegamos o copinho. O que há nesse copinho? Água fluidificada. Ou como diziam outro dia as crianças no encontro de crianças e jovens, água benzida. Por que água benzida? Nós dizemos água fluidificada porque esta água recebeu os fluidos que os espíritos que estão aqui depositaram nela. A água é um elemento que se modifica com muita facilidade, para o bem ou para o mal. Se nós temos um copo d'água, isso tem estudos, não sou eu que estou dizendo, tem estudos com fotografias e tudo. Se eu estou agressiva, se eu estou com sentimentos negativos, esta água vai sofrer essa influência. Se eu estou bem, com bons pensamentos, ela vai sofrer essa influência também. Agora, não é somente esta aguinha que está aqui que é fluidificada. Os irmãos podem trazer a sua garrafinha e ela aí mesmo onde estão, se é isso que nós queremos, se nós mentalizamos,
espíritos bons depositem seus fluidos nesta água, ela também vai receber. Pode estar fechada, porque os bons espíritos, para eles não existem barreiras. Tá? Então, a água fluidificada é uma água modificada com fluidos magnéticos que vêm do plano espiritual, dos bons espíritos. Para quê? Para complementar o passe, para me acalmar, para me transmitir mais energias positivas. E somente aqui isso acontece? Não, eu posso fazer isso na minha casa também. Se eu me concentro, se eu peço ajuda do plano espiritual, se eu oro, se eu rezo para que esta água receba os bons fluidos, eu posso obter isso também. E muitas vezes nós notamos um gostinho diferente na água, porque ela recebeu o que nós precisamos. É bom que essa água seja individual, porque cada um vai receber o que precisa. Tá? Então, a água fluidificada é a água modificada com os fluidos espirituais. Nós recebemos para complementar, para nos acalmar, para seguir em frente. E nós temos também o atendimento fraterno. Tá? Então, o irmão veio, tomou passe, tomou aguinha, mas ainda tem algo mais que está perturbando, que está inquietando, ele precisa conversar. Bom, para isso tem o atendimento fraterno, que acontece, a melhor forma é após essa palestra, é após o passe, água fluidificada, quando os irmãos já estão mais calmos, mais receptivos, mais aptos para conversar sobre os seus problemas. Então, como acontece isso? A pessoa que deseja esse atendimento fraterno, que precisa esclarecer um pouco mais sobre suas inquietações, sobre suas aflições, conversa com um dos trabalhadores, que ele vai orientar quem são os trabalhadores que podem fazer, que estão fazendo esse atendimento fraterno. E aí é direcionado a peça ali à continuação e pode conversar com o atendente fraterno que corresponda nesse momento. Tá? É uma conversa fraterna, como já diz, um atendimento fraterno à luz da doutrina espírita. Então, o atendente não vai falar o que ele acha, ele vai falar o que a doutrina explica para aquela situação que foi apresentada ali. Pode falar, pode tirar suas dúvidas, suas inquietações, mas não espere milagres. Não espere que o atendente fraterno vá responder perguntas que não têm muito a ver com o que ali se propõe. Tá? Nós vamos ali para esclarecer, para conversar sobre os nossos problemas espirituais. Não vamos ali para resolver problemas matrimoniais e coisas assim, porque não é essa a situação, tá? Nós vamos para resolver problemas espirituais, tá? Então vamos pensar bem e vamos, se precisamos, vamos ali conversar. Haverá uma orientação, algo que nos tornará a situação mais leve, que podemos entender um pouco mais. Então, esse é o atendimento fraterno, é sigiloso, o que for falado ali fica somente entre o atendente e o que foi para ser atendido. Então, podem ir tranquilos, podem conversar sem problema, a pessoa que vai atender está intuída, está auxiliada pelo plano espiritual para dar a melhor resposta para cada um, para orientar da melhor maneira possível. Muito bem, então entendemos o que esta casa espírita nos oferece, mas nós falamos praticamente do que nós, espíritos encarnados, recebemos. Mas não é somente o espírito encarnado que recebe atenção aqui.
Os espíritos desencarnados que estão aqui conosco, eles também são atendidos, direta ou indiretamente, porque quando chegam aqui, eles podem ouvir também o Evangelho, podem ouvir boas orientações, e no caso das segundas-feiras, quando os trabalhadores fazem a prática mediúnica, eles também são atendidos. Então, a Casa Espírita Missionários da Luz, como tantas outras casas espíritas, oferece atendimento aos irmãos encarnados e aos desencarnados. Nós sabemos que são muitos os desencarnados que nos acompanham, né? E se eles vêm conosco até aqui, eles vão ouvir o mesmo que vocês estão ouvindo, que nós estamos ouvindo. Eles precisam disso, eles vão ter um entendimento, e se eles estão nos perturbando, talvez eles entendam que não é esse o caminho. É por isso que eles são trazidos, e possam seguir um caminho melhor, possam permanecer aqui. Então, esta casa atende os encarnados e os desencarnados. O que ela nos oferece? Acolhimento, consolo, oferece o Evangelho, que nós sabemos que é um código moral que nos ajuda a seguir pelo caminho certo, quando nós entendemos e nos propomos seguir o Evangelho. Então, isto essa casa nos oferece. E para esta casa, que tanto está nos oferecendo, vai a nossa gratidão. E vai a nossa gratidão também para todos os irmãos que aqui comparecem, esperando esse consolo, que nós sempre nos propomos a oferecer. E esperamos que isso seja entendido e que possa surtir efeitos. Então, para todos os que nos acompanharam hoje, encarnados e desencarnados, vai o nosso abraço fraterno, o nosso acolhimento e o desejo de que voltem sempre para seguirmos evoluindo juntos, porque é somente juntos que nós podemos seguir em frente. Ninguém consegue andar sozinho, e nós nascemos justamente por isso, para segurar aquela mão que quer nos levantar e levantar aquele irmão que está precisando. É um trabalho em conjunto. Muito obrigada a todos e voltem sempre.